Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário. Eu quero começar com uma pergunta a você. Você já parou para observar que as dificuldades, as intempéries, as tempestades que de alguma forma têm abatido ou afligido o seu coração, elas podem estar conectadas ao tanto que você tem fugido daquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Eu quero falar sobre isso com uma das histórias mais conhecidas de toda a história bíblica, a história de Jonas, aquele mesmo que foi engolido pelo peixe e enviado para um outro local. E eu quero trazer ao seu entendimento justamente o cerne daquilo que eu trouxe como introdução. Veja o que está escrito. Jonas 1, versículo 1, está escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. Veja só que profundo e terrível ao mesmo tempo. Jonas, um homem que havia sido escolhido para ser boca de Deus, alguém para fluir dentro daquilo que o Senhor havia chamado ele a fazer, ele decide de forma deliberada e individual ali tomar uma decisão e não cumprir aquilo que Deus havia gerado sobre a vida dele. E o resultado foi esse que eu acabei de ler. Jonas, ele tenta fugir, ele paga por uma passagem, tenta fugir daquilo que Deus havia colocado. Ao entrar naquele navio, esse navio é abatido por uma tempestade, fortes ventos e tudo mais, e esse navio foi a ponto de quase ele naufragar. Veja só que importante é nós termos essa compreensão. O Senhor, ele poderia fazer as coisas aqui na terra de várias formas. Ele poderia usar anjos, ele poderia, com um estalar de dedos, com um simples soprar, com um piscar de olhos, ele poderia resolver a grande parte das situações, das demandas que nós temos aqui na terra. Mas ele escolheu usar as nossas vidas, decidiu usar os seus filhos para que fôssemos canal dele aqui nesta terra. E esse ato de nós servirmos ao Senhor é aquilo que verdadeiramente complementa, ele traz significado à nossa existência. Eu não conheço ninguém que conhece a sua verdadeira identidade no Senhor, flua dentro do chamado que o Senhor assim lhe concedeu e de alguma forma ele não esteja compreendendo o sentido da sua vida e não esteja sendo nutrido de alguma forma por aquilo que ele está desenvolvendo como serviço ao Senhor. Mas o contrário disso, eu conheço muita gente, pessoas que ainda não entenderam o que são ou quem são e tampouco também compreenderam aquilo que Deus tem para realizar nas suas vidas. E o pior, assim como Jonas, estão fugindo daquilo que o Senhor Deus deseja realizar sobre as suas vidas. E o resultado é justamente esse que aconteceu. Veja só, existem várias informações importantes nesse conjunto de versículos que eu compartilhei com você. A Bíblia diz aqui que, intencionalmente, para fugir da presença do Senhor, Jonas, ele tendo descido para Jope, ele acha um navio que iria para Tarsis. Ele deveria ir para a cidade de Nínive, nem para uma, nem para outra dessas duas que ele gostaria de ir. E a Bíblia diz que ele pagou. Todas as vezes que nós quisermos fugir daquilo que Deus está gerando nas nossas vidas, nós precisaremos nos desprender de algo. Aqui no caso de Jonas foi algo financeiro, então houve investimento, uma perda financeira, e mesmo assim essa perda financeira não foi suficiente para que ele conseguisse fugir dos caminhos do Senhor. Logo depois dessa perda financeira, vem essa tempestade. Jonas, naquela sede de fugir daquilo que Deus tinha preparado para a sua vida, ele é abatido no meio do caminho ali por essa tempestade, a ponto do barco, daquilo que sustentava ele, parecia que ia a pique, ia naufragar ali naquele momento. É muito importante nós observarmos isso, porque por vezes nós passamos por diversas situações e pensamos que elas são talvez acasos da vida ou consequências daquilo que algumas pessoas geram sobre nós, e a verdade é que por vezes isso é resultado da nossa fuga, de nós decidirmos caminhar com os nossos próprios braços, com as nossas próprias pernas, distante daquilo que o Senhor ele queria ou gostaria que nós cumpríssemos. Eu preciso lembrar você que nessa manhã que se Jonas tivesse negado tudo aquilo que de alguma forma o Senhor havia liberado sobre a vida dele, certamente Deus levantaria outra pessoa para ir lá e pregar nessa cidade chamada Nínive. Mas não foi o que aconteceu. A história é conhecida, você sabe, Jonas ele compreende que toda aquela tempestade, toda aquela dificuldade que estava trazendo problema não somente para ele, mas para aqueles todos que estavam em sua volta ali naquele barco, estava sendo ocasionado pela sua fuga do propósito ao qual o Senhor havia chamado, e assim ele decide pular no mar, e o Senhor, com um milagre daquele grande peixe, faz com que ele fosse resgatado e fosse levado ao cumprimento do seu chamado, do seu propósito. Entenda, meus queridos irmãos, nessa manhã. Você não tem um chamado para cumprir aqui na terra, mas foi justamente por existir um chamado que assim o Senhor te trouxe à existência. Antes mesmo do ventre da sua mãe, você já havia sido escolhido para cumprir algo, por isso que você nasceu, aonde nasceu, quando nasceu, no meio social que nasceu, porque justamente é ali que o Senhor tem um propósito para que você venha desenvolver. E todas as vezes que você fugir, além da sua alma, das suas emoções, do seu espírito ficar fragmentado, porque você estará fluindo fora do eixo daquilo que Deus deseja que você viva, além dessa insatisfação que você vai encontrar, as intempéries, elas com certeza, elas
serão notáveis e notórias na sua vida. Eu preciso lembrar você aqui também nessa manhã que não existe nenhum outro lugar mais seguro de eu e você vivermos que não seja no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que justamente Ele nos chamou a fazer. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nesta manhã nós queremos aqui te louvar, Senhor, queremos te agradecer. Nessa manhã o Senhor permitiu que falássemos sobre a história do teu filho Jonas, Pai. Aquele que havia sido levantado para cumprir um propósito nesse tempo, Senhor. E assim ele decidiu, de forma individual, tomar decisões que iriam além, Senhor, daquilo que o Senhor tinha planejado. Ele decidiu tomar suas próprias decisões e caminhar nos seus próprios caminhos. E o resultado foi esse que nós conhecemos. E talvez alguns de nós aqui nessa manhã estejamos também colhendo resultados negativos, devastadores, assim como Jonas, e não causando somente perdas financeiras ou dificuldades ali na sua vida, mas também causando problema na vida de outros, porque nós não nos submetemos. Por muitas vezes nós queremos andar longe dos teus caminhos, Senhor, queremos andar longe da tua vontade, Pai, e todas as vezes que nós caminhamos desta forma, nós sabemos que os resultados são de Jonas, como foi ensinado aqui, para pior, e nós não queremos ser assim, Pai. Nós queremos ser aqueles encontrados, Senhor, centralizados no Senhor, com o Senhor entronizado nos nossos corações, que nós estejamos fluindo no centro da tua vontade, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Por isso nós pedimos que o Senhor possa nos convencer, nos guiar, nos direcionar, Senhor, que o Senhor possa ser assim como um luzeiro, Senhor, nas nossas vidas, assim como um grande farol, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos olhar para o Senhor e nos balizar somente diante daquilo que o Senhor tem marcado como propósito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, e o chamado dessa manhã é: chega de fugir daquilo que Deus tem preparado para você. Se posicione e viva aquilo que verdadeiramente Deus fez para que você vivesse nesse tempo, na sua vida e ao longo desses dias que te restam aí. Talvez reste talvez restem mais 100 anos para você. Nada melhor você gastar esse restinho de tempo na presença do Senhor, fazendo aquilo que Ele te chamou a fazer. Deus te abençoe.